Quais são as grandes pautas políticas desses últimos dias, hein? Teve o PL do aborto, evidentemente. Houve o presidente Lula reclamando do tamanho da renúncia fiscal a qual o Estado se submete. E claro, vamos jogar aí na colcha de retalhos o fim da greve das universidades federais. São as três maiores notícias. Pois é. Hoje, nessa segunda-feira, Lula tirou algum tempo para umas agendas pessoais. Ele teve com o linguista Noam Chomsky, que está morando aqui no Brasil e começou a se recuperar após um derrame sério. Teve também com o ex-presidente Fernando Henrique. Fernando Henrique está velhinho, não sai mais tanto de casa, está se resguardando. Mas, além de adversários em parte da vida política, os dois são juntos símbolos da democratização brasileira. FH apoiou Lula na última eleição presidencial, que foi uma eleição de preservação da nova república. Aliás, de preservação da própria república. A gente deve respeitar o gesto de fazer visitas como essas. Não só porque o presidente é um ser humano, tem amigos e os visita em casa quando eles não podem sair com facilidade, mas também porque em uma visita como essa, o ex-presidente Fernando Henrique está a lembrança de que o diálogo deve ser possível sempre. O diálogo, a disposição ao diálogo, a possibilidade constante de que algum tipo de acordo é possível. Isso tudo está no coração de uma democracia. E esses dois caras ainda representam isso. Muita gente nos comentários, quando me refiro a exemplos de fora do Brasil, respondem assim: complexo de vira-latas, precisamos olhar para dentro. Bem, no coração da crise brasileira está o derretimento do centro político. Quando o PSDB deixou de ser a principal referência de oposição ao PT, ali se deu o início da crise democrática. Porque a nova oposição que surgiu para fazer frente ao PT é aquela ainda liderada por Jair Bolsonaro. O historiador israelense Yuval Noah Harari diz que a distinção entre esquerda e direita não é a melhor para compreender a crise das democracias. O melhor corte é o outro, é o entre cosmopolitas e nacionalistas. Estamos num tempo em que o nacionalismo é forte e mesmo políticos de formação cosmopolita, é o caso dos presidentes Joe Biden dos Estados Unidos e Emmanuel Macron da França, mesmo eles vêm se dobrando ao nacionalismo. O eleitorado busca isso. A crise da globalização, a percepção, principalmente no mundo rico, de que a classe média saiu perdendo com a globalização, ela está na base da criação de um eleitorado que busca o nacionalismo, muitas vezes o nacionalismo extremista. Vamos ficar na França. O partido dos ex-presidentes Nicolas Sarkozy e Jacques Chirac é o Republicanos. Um partido de centro-direita, herdeiro do gaullismo. Sim, herdeiro de Charles de Gaulle, o líder da resistência francesa ao fascismo. Seu principal líder hoje é um tipo chamado Éric Ciotti. Está no colo de Marine Le Pen, uma versão melhorada de Bolsonaro, mas nem por isso muito diferente. O partido hoje se chama Independente, sabe como é essa coisa de partido que fica mudando de nome, né? Para essa eleição parlamentar que está prestes a acontecer, os independentes, os republicanos, os gaullistas, vão lançar 400 candidatos e estão completamente perdidos. Uns se inclinam a persistir na aliança com Macron e outros estão olhando com aquele olhar de soslaio para a extrema-direita. Como Macron é um centrista, sua oposição à direita e à esquerda é radical e nacionalista. A da direita, como aqui no Brasil, bastante mais forte. Vocês perceberam um padrão que se repete aí, né? Os escombros do PSDB como estão? Divididos de que forma? De um lado, os que se bolsonarizaram, liderados por Aécio Neves, e os que não se bolsonarizaram, os que votaram em Lula para descobrir depois que não tinham assento à mesa para debater as questões do Brasil. É curioso, sabe, também o Brasil, também aqui, o nacionalismo está muito forte. Curioso porque, diferentemente do que aconteceu com a classe média americana e da Europa Ocidental, para o Brasil, a globalização foi sensacional. Nunca entrou tanto dinheiro no Brasil quanto no período do auge da globalização. Nunca houve tanta ascensão social no Brasil em toda a história brasileira quanto no período da globalização acelerada. Mas também aqui estamos num período nacionalista, e é um nacionalismo à direita profundamente radicalizado. Tá bom, já sei. Vai ter a turma que vem reclamar, para você só a direita é extrema, a esquerda nunca. Não é verdade. Existe uma extrema esquerda também. É só que PSTU, PCB e PCO não tem qualquer viabilidade eleitoral. Os caras não conseguem eleger sequer vereador em capital. Enquanto isso, o deputado mais à direita da Câmara em todo o período da nova República chegou à presidência. Não é a mesma coisa. Do que eu estou falando hoje? De duas coisas. Primeiro, que se a gente olhasse mais para o mundo, aprenderíamos bastante mais sobre a crise democrática brasileira. E número dois, é hora de reconhecermos alguns dos problemas que esses sim são muito nossos.
Vamos falar daquelas 3 notícias da nossa crise: pele do aborto, isenção fiscal para setores da indústria e greve das universidades federais? Vem comigo. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Sabe, o nosso trabalho por aqui é trazer fatos, dados, análise no universo onde há desinformação demais. O Meio é importante para você, faz parte da maneira como você se informa, como compreende o mundo. Assina. Ajuda a nos manter de pé. Cidadania inclui ajudar a financiar o bom jornalismo. E esse é o ponto de partida. Vou falar uma coisa para vocês, tá? A edição especial do Meio do último sábado tá sensacional e dilacerante. Tem uma entrevista com Luciana Temer, advogada e uma das pessoas que melhor conhecem o retrato da violência sexual no Brasil. É uma entrevista de cortar os pulsos que a Flávia Tavares conduziu. A violência sexual contra a mulher no Brasil é principalmente violência contra meninas. Mais de metade dos estupros registrados no Brasil é contra meninas com menos de 13 anos, mais da metade. E esse número está subindo a cada ano. Segundo o Atlas da Violência, 80% dos estupros no Brasil são contra menores de 14 anos. Mais de 70% dos estupros acontecem em casa. O Meio de sábado traz mais 2 reportagens, uma da Luciana Lima e do Caio Barreto Brizo, que explica como que nas redes sociais se construiu um discurso que furou a bolha da esquerda e atingiu um número muito mais amplo de brasileiros, mobilizando as pessoas contra esse projeto de lei. Foi de caso pensado. Foi construído mesmo para não ficar preso na esquerda. A esquerda é minoritária no Brasil. Para convencer as pessoas a evitar retrocessos, é preciso conversar para além da bolha. A outra matéria da Mônica Manir mostra como que o Conselho Federal de Medicina se tornou uma trincheira bolsonarista de produção de pautas como essa. Foi do CFM que nasceu o PL do aborto. Os assinantes do Meio podem ler agora esse material, mas não é para vender assinaturas que eu estou trazendo esses pontos, não. É para mostrar como, se a gente olhasse mais para os Estados Unidos, já dava para ter uma pista de que a batalha era possível, de que a extrema-direita vive a impressão de que aborto é tema no qual ganha sempre, quando não é. A Suprema Corte americana ganhou maioria bastante conservadora por conta de uma trapaça dos senadores republicanos no último ano do governo Obama e depois da morte prematura de uma juíza feminista no fechar do governo Trump. Essas 2 vagas foram ocupadas por ultraconservadores. Aí a Corte derrubou uma decisão dela própria, de 50 anos antes, que dizia que era inconstitucional proibir abortos. Vitória do trumpismo, certo? Bem mais ou menos, tá? Os democratas deram uma lavada nas eleições parlamentares que aconteceram logo depois. Ganharam cadeiras importantes, inclusive em estados em geral republicanos. Por quê? Porque as mulheres se revoltaram e votaram contra o trumpismo. A questão do aborto, agora nessa eleição presidencial lá, é uma que os republicanos escondem e os democratas tocam tambor. Aborto é uma questão muito delicada, muito sutil, gente demais é contra. Mas ser contra não quer dizer que seja a favor de criminalizar abortos. Parece contraditório? Olha, não é. Ser pessoalmente contra não quer dizer que queira punir quem está numa encruzilhada da vida. As pessoas são sensíveis. Os americanos descobriram isso, a gente poderia ter uma pista se tivéssemos prestado atenção. Existe um sopro de esperança na declaração de Lula de que isenção fiscal, as enormes renúncias fiscais que o Estado brasileiro faz, sejam excessivas. Chegam, ele sugeriu, a se transferir dinheiro para os ricos tirando dos pobres. E olha, é isso mesmo, tá? O que o Lula não diz é que isso vem de uma lógica econômica de que o Estado deve financiar determinados setores para que a economia cresça. Escolher certas empresas, beneficiar, pois é, gente muito rica. A esperança é de que se aquelas indústrias crescerem, aumentam os empregos. Acontece desse jeito? Não, não acontece. A gente insiste, não acontece. As empresas não ficam mais competitivas e a gente insiste. Aí falta dinheiro para os programas sociais, para a educação, para a saúde. Não precisamos dizer que boa parte dessa política foi estabelecida em governos petistas, tá? A gente não precisa. Chegar à conclusão de que a política é com muita frequência ruim já está ótimo. Por que esse tipo de coisa é tão difícil de derrubar no Congresso? Porque o Brasil é um país no qual grupos de interesse com frequência se impõem ao que é melhor para a maior quantidade de brasileiros. Em parte, esses grupos de interesse são as associações de empresários de determinados setores, de inúmeros setores. Eles ajudam a financiar campanhas de deputados, ganham ouvidos de deputados. É diferente do Conselho Federal de Medicina, que, por rejeitar o programa Mais Médicos, decidiu virar uma máquina política bolsonarista, tentando impor uma política de proibição de aborto no Brasil? Um conselho, não um parlamento? Não.
Uma classe usa seu poder para se impor sobre a sociedade. É a mesma coisa. Mas olha, os grandes sindicatos não são muito diferentes. Eles se impõem à maioria, principalmente os sindicatos de funcionários públicos. Um professor universitário de federal não pode ser demitido. Um operário, quando faz greve, pode ser demitido. Ele faz greve correndo risco. Professor de universidade federal não corre nenhum risco com greve. Quando o operário faz greve, o patrão tem prejuízo. Ele tem incentivo para negociar e tem poder de demitir. Quando um professor faz greve, quem assina o cheque dele não tem nenhum prejuízo. Quem tem prejuízo são os alunos e é o país que banca um sistema de universidades públicas para formar profissionais de qualidade e não vê seu retorno. A greve acabou, os professores não ganharam nada e quem se ferrou para variar são seus alunos. Alunos cujos pais pagam impostos. Eles têm prejuízo, mas não têm poder de fazer nada. Essa captura do Estado por interesses de grupos não tem nada de cosmopolita, tá? Aí, nesse caso, é algo sobre o qual não é algo que a gente possa aprender muito olhando para fora. Isso é tudo nosso, gente. A gente vai ter de descobrir sozinho como resolver esse negócio. Porque esse troço atravanca um país de um jeito que, vou te contar.